pessoas, como é que vai? Tudo bem? Esse é o segundo vídeo do meu programa Papo Reto com o Negão, que é uma produção do Mandrake, ele que faz as edições dos meus vídeos, né? E que está me auxiliando nesse projeto aí que eu estou fazendo, que é ter um bate-papo com vocês, para quem gosta daquilo que eu falo, daquilo que eu trago, né? Para quem não gosta também, porque é sempre importante a gente estar trocando ideias e recebendo críticas para que a gente possa estar crescendo, evoluindo e acertando alguns pontos que podem estar com algum tipo de erro. Bom, nesse nosso segundo papo eu vou falar hoje sobre um tema também que eu acho muito legal, bem importante, que é sobre a questão de negros na Argentina. Você já parou para pensar que dos países da América do Sul, praticamente todos os países da América do Sul, Brasil, não precisa dizer, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, todos eles têm negros, a Argentina não tem. Você já parou para pensar por que de repente na Argentina não tem negro? O que aconteceu, né? E o que me chamou a atenção? Nesse final de semana, para quem acompanha futebol, para quem gosta um pouco mais de futebol, deve ter acompanhado, deve ter visto, a final da Copa Sul-Americana de Futebol foi entre dois times argentinos. Aliás, os times de maior rivalidade, times que, para quem conhece o futebol, a gente sabe que são times que sempre disputam, costumam a jogar a Libertadores: Boca Juniors e River Plate. Aí, assistindo o jogo, eu estava observando e eu sempre me fiz essa pergunta, sempre questionei. Não tinham jogadores negros no time do River Plate, exatamente nenhum jogador negro. No time do Boca Juniors ainda tinham dois negros, só que um era colombiano e o outro, sinceramente, desculpa, não deu tempo de eu fazer a pesquisa, o outro eu não sei qual a nacionalidade, mas não era argentino, pelo menos eu digo no time titular. E se vocês já repararam também, na seleção, a seleção nacional de futebol da Argentina não tem, pelo menos nunca teve, nenhum jogador negro. Você não vê jogador negro. Como eu disse, nas outras seleções você sempre vê jogadores negros, nas demais seleções, como eu estou tratando o assunto aqui da América do Sul, mas no futebol argentino não tem. Então, aí aproveitando também um pouco disso, trazendo aquilo que é um pouco mais da minha área, aquilo que eu domino um pouco, que é a questão de história, eu vou trazer e explicar para vocês, nós vamos conversar aqui sobre isso, trazendo as justificativas e os motivos pelo qual não tem negro na Argentina. Hoje, segundo o censo atual da Argentina, 90% da população argentina é branca, apenas 1% é negro e os outros cerca de 8, 9%, os cálculos nunca são muito exatos, fica dividido entre descendentes de índios, né? Porque isso realmente tem bastante ainda na Argentina, não na mesma proporção que os brancos, que são a maioria de imigrantes russos, italianos e espanhóis. É diferente do Brasil. No Brasil nós temos muitos imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e mais uma série de outras etnias que o Brasil é bem diversificado. Já na Argentina são basicamente quase que na mesma proporção entre russos, que aqui tem uma quantidade bem menor, italianos e espanhóis. Isso que é basicamente a população étnica branca imigrante da Argentina. E os negros, existiam negros na Argentina, principalmente na época da colonização e da escravidão, assim como aqui no Brasil. Só que na Argentina, mais ou menos no século XVIII, o ano de 1770, mais ou menos, a população negra na Argentina era cerca de 54%, ou seja, mais da metade da população argentina era negra. Mas como é que essa população sumiu? O que aconteceu? Ocorre que a Argentina, ainda quando era colônia da Espanha, estava numa guerra, num confronto com a Inglaterra. E nesses combates entre a Argentina e Inglaterra, a maioria dos soldados, quem foi para o pelotão de frente, foram os negros. E praticamente foram todos exterminados
na guerra, todos eliminados na guerra. 100 anos depois, por volta de 1830, 1820, já no século XIX, alguns negros libertos, aí já argentinos, porque já havia ocorrido a independência argentina, alguns negros libertos receberam a maravilhosa oferta, olha só que legal, que proposta, de combaterem ainda contra a Inglaterra, uma outra guerra contra a Inglaterra, e esses negros receberam essa oferta de que se eles fossem para a batalha, para a luta, e normalmente eles eram colocados em posições as piores, ou seja, o pelotão de frente, aqueles que saíssem vivos receberiam, além da carta de alforria, da liberdade legal juramentada, ainda receberiam um bônus, algo, terras, dinheiro, algum tipo de benefício. E com essa proposta, muitos foram, aqueles poucos que ainda tinham, e a história a gente já sabe, também praticamente exterminados, não sobrou quase nenhum. Aí já recentemente, já no século XX, início do século XX, a Argentina ela foi acometida por uma epidemia de febre amarela. Só que os poucos negros que viviam na Argentina, eles viviam em guetos, né, nas periferias das cidades, né, das capitais, em Buenos Aires também. E no período da febre amarela, eles ficavam nos seus guetos, nos locais onde eles viviam. Só que havia assim uma séria fiscalização da polícia, de soldados, e até por conta da epidemia, esses negros ficavam nos seus guetos e eles eram impedidos de sair de onde eles estavam. Ou seja, eles morreram praticamente à míngua, porque a doença foi se alastrando, não havia o trato, a medicação e os cuidados, e praticamente foram exterminados. Isso, como eu disse, por volta de 1910, 1920, também não tenho os dados corretos, mas no início do século XX. Então eu fui trazendo essa trajetória, né, e falando de uma forma superficial, até para o vídeo também não ficar muito longo. Aí um dos motivos, talvez o principal motivo, pelo qual você não vê negro na Argentina. A Argentina é um país que tem uma população, como eu disse no início do vídeo, de mais de 90% de brancos, descendentes de imigrantes russos, italianos e espanhóis, como eu coloquei para vocês. Então, para finalizar, voltando para o início, que eu trouxe esse fato, essa história, justamente para falar do jogo entre Boca Juniors e River Plate, e que para quem acompanha futebol, e é comum você ter na grande maioria dos esportes, principalmente os esportes coletivos, os mais comuns que a gente conhece, e no futebol é onde provavelmente onde tem mais, não tem negros na Argentina. E aí contando a história para vocês do porquê que praticamente não tem negro na cidade, no país dos hermanos, a Argentina. É isso aí, pessoal. Falou!